paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos neste canal, iremos começar o culto nesta madrugada de hoje, 9/8/2026, 1h07 da madrugada, 9/8/2026, 1h07 da madrugada, horário de Brasília, horário do Brasil aqui, ó, aleluia, vamos lá. Aqui sou eu mesmo, Pastor Simão. Vamos lá. Então vamos começar este culto nessa madrugada. Êxodo capítulo 19. Jeová fala com Moisés no Monte Sinai. É o terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Jeová, e o Senhor o chamou do nome, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvide a minha voz e guardade o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor Jeová lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, disseram: Tudo que o Senhor Jeová tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor Jeová as palavras do povo. E disse o Senhor Jeová a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor Jeová a Moisés: Vai ao povo, e santificai-os, hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Estejam prontos para terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor Jeová descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcará limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirá ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram seus vestidos. E disse ao povo: Estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Jeová, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor Jeová descera sobre ele em fogo. E o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo, em grande maneira. Moisés falava, e Jeová lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor Jeová sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Jeová a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu, e disse o Senhor Jeová a Moisés: Desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor Jeová não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor Jeová: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termo ao monte e santificai-o. E disse-lhe o Senhor Jeová:
Vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo, sacerdote, porém, e o povo não trespassem termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Mas a palavra mais importante é essa aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Agora, pois, se diligentemente ouvide a minha voz e guardade o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel, que é os filhos de Jacó. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? É isso que muda a vida do homem e da mulher, isso aqui, ó. Se diligentemente ouvir a voz, se tiver ouvido, e guardar o conserto. Tá vendo? Aí ele vai abençoar em tudo, mas fora disso não vai abençoar, não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nesta madrugada, em Êxodo capítulo 19. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas, os ofertantes, e abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E amém, e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.